Bom, vamos falar sobre MDR. Dos temas propostos, vocês escolheram o que é o MDR. Eu achei uma excelente escolha, afinal de contas, a maioria das pessoas ainda não fazem ideia do que é o MDR. O MDR, para começar, ele é um método de tratamento dentro da psicologia. Só pode trabalhar com MDR psicólogos e psiquiatras com formação, que trabalhem com psicoterapia. E só pode trabalhar com MDR quem fez a formação e tem o reconhecimento, do Instituto da Francine Shapiro, do MDR. Então, nós temos no Brasil alguns trainees que são reconhecidos, e que a partir do momento que você faz essa formação, você vai ter o direito de fazer a terapia de MDR com reconhecimento e segurança. O MDR ele tem uma base na neurociência, todo embasado no entendimento da neurociência. Então, quando você for procurar um MDR, tenha certeza, se certifique de que se trata de um psicólogo com formação comprovada ou um psiquiatra que também trabalhe e que tenha o trabalho dentro da psicoterapia, porque nem todos os psiquiatras trabalham com psicoterapia, a grande maioria trabalha mais na questão medicamentosa. E, então, esse é um dos cuidados que eu peço para que você tome. Como hoje nós vivemos um mundo onde há muitos profissionais com diferentes formações e muitas pessoas optando em fazer terapias alternativas, complementares, é importante que você tome esse cuidado. Então, MDR somente com psicólogos com formação reconhecida e psiquiatras. Por que esse cuidado? Porque o MDR é um método de tratamento em que você vai trabalhar os seus traumas. E o que nós consideramos como traumas? Trauma é uma situação em que você vivenciou, em que você não pôde nem lutar, nem fugir, você paralisou, você travou. Ou seja, você não teve saída. Eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório que no mundo animal você não vai encontrar animais traumatizados, no mundo selvagem. No mundo civilizado, os animais que convivem conosco, eles já podem ter, sim, sintomas de traumas. E o que seria esse trauma, Por que os animais selvagens não ficam traumatizados? Porque no mundo animal, as opções são, diante de uma situação de perigo, de ataque de um predador, ou luta, ou foge, ou vai ter o congelamento, Então, o que seria esse congelamento? É o momento em que a presa para de reagir ao predador. Ela para. E ao parar, o predador para de atacar. Porque o que estimula o predador é justamente a reatividade, a luta da presa. Quando a presa para de lutar, o predador se acalma, e aí há uma chance de, no predador se acalmar, se relaxar, a presa fugir ou, caso a morte ocorra, seja com menos dor. Porque esse processo de paralisação é um processo orgânico produzido, biologicamente pelo organismo dos animais mamíferos para que ele não sinta tanta dor caso a morte ocorra. No mundo civilizado, o que acontece? Nós passamos por situações traumáticas com muita frequência, com níveis de intensidades. Às vezes as pessoas acham que trauma é só uma coisa muito grandiosa. Na verdade, trauma elas podem ser pequenas coisas, dependendo do contexto, da nossa idade e da situação. O que é trauma para uma pessoa adulta é diferente do que é para uma criança. Então, o que é importante a gente perceber? Sem julgar o que deveria ser trauma ou não para uma pessoa, é entender o que para aquela pessoa causou um bloqueio, causou uma sensação de paralisação. E o MDR, digamos, trabalha com a concepção neurofisiológica de que os bloqueios, os traumas, as fobias, os pânicos, são situações que de alguma maneira ficaram congeladas no nosso sistema nervoso central. E a Francine Shapiro, a criadora do MDR, lá na década de 1980, ela percebe, através de uma experiência pessoal, que não vou detalhar aqui, quem tiver interesse depois pode me perguntar, eu posso até fazer um novo vídeo ou mandar algumas orientações. A Francine Shapiro, através de uma situação pessoal, ela descobriu que quando nós fazemos uma estimulação bilateral do nosso cérebro, nós conseguimos processar essa experiência. Por exemplo, quando você está caminhando, quando você movimenta a sua perna direita, você está estimulando o seu cérebro, o seu hemisfério esquerdo.
E quando você movimenta a perna esquerda, você está estimulando o seu hemisfério direito. Essa estimulação bilateral é como se de alguma maneira processasse as experiências para que você possa fazer biologicamente aquilo que você teria que fazer para não ficar traumatizado, que é lutar ou fugir. Então, quando nós criamos um protocolo, quer dizer, um procedimento, uma organização relacionada àquela dificuldade do paciente e utilizamos as estimulações bilaterais, que inicialmente a Francine Shapiro trabalhava apenas com a estimulação bilateral, que consistia em o paciente pensar naquele problema que foi identificado, digamos, tenho pânico de dirigir, né? Tenho medo, pânico de dirigir. De quanto isso de 0 a 10 te perturba? De 0 a 10 me perturba 10. E aí a gente faz um protocolo, toda uma preparação, né? E aí o paciente vai seguir apenas com os olhos os movimentos oculares que nós propomos. Ele vai escolher o que for mais agradável. Existem vários tipos de estimulação ocular. E aí, dentro dessas possibilidades, o paciente escolhe aquilo que for mais agradável para ele. Ou nós podemos trabalhar com a estimulação hoje tátil, né? O próprio paciente pode ir tocando, por isso que é possível fazer o MDR também online. Ou auditivo, que é o estímulo bilateral, que também a gente encontra músicas na internet em que você pode trabalhar a estimulação bilateral. Mas a estimulação bilateral, sem um protocolo, sem a orientação e a condução do psicólogo, não vai acontecer da mesma maneira, né? Então, até porque o psicólogo tem a preparação, ele sabe os passos que precisa seguir para que essa sessão seja efetiva e que a pessoa consiga eliminar esse medo. Então, essas estimulações bilaterais, elas vão acontecendo no decorrer, né, do processo, até que chega um momento em que a pessoa, ao lembrar daquela dificuldade que incomodava 10, passa a incomodar cada vez menos até chegar ao nível de 0. Isso acontece numa única sessão? Não necessariamente. Há possibilidade disso acontecer numa única sessão? Até há, mas o que eu sempre digo, a gente não pode definir, né? A psicologia, ela não se trata de um charlatanismo. Então, se a pessoa diz, quantas sessões de MDR eu vou precisar para resolver tal situação? Não tem como eu saber. Assim como não há nem nada na literatura que vai dizer, você vai precisar de 3 sessões ou de 4 sessões, porque cada configuração da pessoa é única. As redes neurológicas daquele trauma não há como saber, a não ser a partir do processamento que é feito através do MDR. Então, o MDR, hoje é uma técnica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para trabalhar situações de estresse traumático, né? Então, quando nós temos um trauma, depois de 3 meses, se esse trauma não passar, não se tornar resolutivo, funcional, ele pode ser transformado no que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. E muitas vezes as crises de ansiedade, as depressões, as fobias, os pânicos, elas são o quê? Comorbidade, decorrências do transtorno de estresse pós-traumático. Por isso o MDR ele acaba sendo extremamente efetivo nas ansiedades, nas depressões, nas fobias, nos bloqueios, porque vai estar trabalhando o trauma. Porque nós não entendemos muitas vezes que o trauma não acaba quando eu paro de lembrar dele. As memórias traumáticas são memórias de longuíssima duração. Você vai continuar tendo os efeitos daquela memória, mesmo que conscientemente você não lembre mais. Então, hoje o MDR, ele é um método de tratamento de traumas, que é auxiliar, ele vai ajudar e realmente pode curar a síndrome do pânico, as crises de ansiedade. Porque a síndrome do pânico, normalmente, a raiz dele está num trauma. Às vezes um trauma que o paciente não lembra mais. Eu já trabalhei com pacientes, eu trabalho com MDR desde 2008, quando eu comecei a fazer a formação, então já vão mais de 12 anos que eu trabalho já com MDR, né? E quando a gente olha para isso, na verdade, a gente vai percebendo assim que às vezes o paciente nem imaginava de onde que era a origem do medo dele, né? Do bloqueio. Então, há memórias às vezes que vêm dos 3 anos, dos 4 anos, e que o paciente não lembrava. Estava lá encoberto, né? Estava lá bem cobertinha aquela memória traumática, mas estava fazendo os efeitos em forma de insegurança, de medo, de vergonha, e que às vezes as situações que ele foi vivendo no decorrer da vida foi ativando mais ainda aquela memória traumática e se transformando em sintomas mais intensos. Então, se você tem crise de ansiedade, se você tem depressão,
Talvez você não lembre aonde começou isso, até porque é uma forma de proteção. Mas pode ter certeza que há hoje formas de você poder lidar com isso. Mas, por favor, sempre que você for procurar uma terapia de trauma, procurem profissionais habilitados para isso. Psicólogos estudam no mínimo 5 anos e nenhum terapeuta de trauma vai trabalhar com trauma se não tiver feito uma formação específica. E o MDR é uma dessas formações extremamente sérias. Tá bom? Qualquer dúvida, se você tiver mais perguntas sobre o tema, pode me perguntar ali que a gente faz outros vídeos e a gente vai conversando, porque a ideia é que você saiba as possibilidades que há para você. Isso é o mais importante para mim, é o mais importante para todo profissional sério. Até a próxima.